No domingo passado, nós finalizamos o capítulo 22, tratando sobre o assunto de Cristo como filho de Davi, Messias prometido, Jesus questionando como Cristo poderia ser filho de Davi se ele era Senhor de Davi, e o próprio Davi, no Salmo 110, o versículo 1, o chama de Senhor. E nós tratamos desse assunto. Agora vamos ler o livro de Mateus, capítulo 23, do verso 1 até o versículo 12. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardo pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, enquanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós vos será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra que acabamos de ler, e será apresentada à tua igreja neste momento, com o propósito de trazer as instruções da tua parte. Que o teu Espírito Santo nos conduza no decorrer desta exposição, e que haja compreensão por parte da tua igreja, que estes ensinamentos venham edificar a cada um de nós aqui presente, que possamos aplicar as nossas vidas, o viver diário da igreja, e assim, ó Pai, possamos nos afastar de pessoas como foram descritas aqui pela leitura e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós iniciamos o estudo do Evangelho de Mateus já há muito tempo, e agora nós já nos aproximamos na reta final deste livro. Mateus 23 é o último discurso público de Jesus, que ele faz às multidões e aos seus discípulos. E depois ele vai, no capítulo 24, 25, tem ainda um outro discurso de Jesus, mas esse discurso é feito apenas aos seus discípulos, e não ao público geral, como ele faz aqui no capítulo 23. Então, o capítulo 23 é o final daquele debate que Jesus estava enfrentando com os seus inimigos, os inimigos da fé, os inimigos de Cristo, no templo em Jerusalém. Na semana da paixão, a semana em que Jesus foi condenado injustamente à morte e foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Então, naquela semana, justamente nesse período em que Jesus está no templo, debatendo com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos, os escribas, os líderes do povo. Então é esse o ambiente. E esse capítulo 23 é o clímax desse discurso, desse debate. Até então, nós tínhamos os inimigos de Cristo fazendo perguntas para ele, ele respondia.
Já no final do capítulo 22, em vez dos inimigos de Cristo fazerem pergunta para Cristo, foi o próprio Senhor que fez a eles uma pergunta a respeito do que eles pensavam sobre o Cristo, de quem era filho. Foi o que nós estudamos no domingo passado. Agora não, no capítulo 23, depois de ter emudecido todos os seus adversários, o versículo 46 do texto de Mateus 22 vai dizer o seguinte: e ninguém lhes podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Ou seja, as pessoas não tiveram mais argumentos para debater com Cristo. Então, diante daquela audiência emudecida, principalmente dos fariseus, dos líderes religiosos, Jesus agora faz um discurso, sem interrupção. Ele vai falar às multidões, ele fala às multidões, e aos seus discípulos que ali estavam. Certamente os fariseus também estavam presentes, os escribas estavam presentes e ouviram o discurso de Jesus. Então, o capítulo 23 é um discurso só. Vejam bem, ele começa dizendo: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Ninguém mais ousava fazer pergunta para ele. Ele também não fez perguntas às pessoas, como ele tinha feito no texto anterior. Agora Jesus está falando abertamente e as pessoas ouvindo. Elas podiam estar por dentro, achando muito ruim aquele discurso, porque de fato foi uma dura repreensão para os escribas e os fariseus. Na minha Bíblia é dito que Jesus censura os escribas e os fariseus. Se nós olharmos o versículo 12, onde diz: a quem a si mesmo se exalta, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós poderíamos dizer, com base nesse verso, que Jesus humilhou os exaltados escribas e fariseus. Então, Jesus humilhou aqueles homens ali, aqueles que se achavam tão sábios, tão entendidos, e que procuravam em Jesus alguma falha para poderem condenar Jesus. Dessa forma, esse texto pode nos ensinar algo, irmãos. Pode nos ensinar a identificar os falsos mestres. Esse texto pode nos mostrar, nos dar pistas de como nós podemos identificar, mesmo em nossos dias, já mais de 2000 anos depois, os falsos profetas, os falsos mestres. Então vamos lá, vamos com calma. O versículo 2 vai dizer, isso aqui já é o discurso propriamente dito. O versículo 1 diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Ponto. Agora ele vai transcrever. Logicamente, irmãos, que os discursos, os sermões, os discursos que são registrados na Bíblia, os autores, eles transcreveram, eles escreveram os sermões, mas eles não escreveram palavra por palavra do que disse Jesus. Na verdade, eles vão escrevendo aquelas partes mais importantes, eles vão um resumo do que disse Jesus. É assim que nós compreendemos esses sermões que existem nas Escrituras. Porque senão seria um discurso muito breve ou coisa assim, e não seria correto dizer que aqui está registrado palavra por palavra do que disse Jesus naquele discurso. Mas muito bem, então Jesus começa dizendo o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Irmãos, o versículo fala de cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés, no texto original aqui, a palavra cadeira é cátedra. Então, normalmente nós ouvimos falar isso no ambiente acadêmico, essas coisas. Então, a cadeira de Moisés era um local de destaque dentro das sinagogas. Nas sinagogas havia ali um local, normalmente de pedra, onde o escriba, o mestre daquela sinagoga, aquele escriba mais famoso da cidade, da aldeia, ou de onde quer que seja, ele vai assentar naquele local e vai ensinar a lei, ensinar as escrituras. No caso, eles tinham o Antigo Testamento para ensinar o povo, eles sentavam ali e ensinavam o povo. Então, é a cátedra de Moisés. A
cadeira de Moisés. Então Jesus está fazendo aqui uma ironia. Veja, isso é uma figura de linguagem, é uma ironia. Então Jesus diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Ou seja, eles estão se achando o próprio Moisés, eles estão se achando o mestre, grande conhecedor. E, de fato, eles fazem isso porque há uma diferença entre, por exemplo, todo escriba normalmente era um fariseu. Tá? Nem todo fariseu era um escriba. O que é um escriba? Um escriba é um doutor da lei, é alguém que era versado nas escrituras, que estudava, se preparava e debatia, e conhecia muito bem as escrituras para ensinar o povo, para ensinar justamente nas sinagogas. Então, nem todo fariseu era um escriba, mas todo escriba normalmente era um fariseu. Tá? Então, os fariseus, eles eram dessa maneira porque eles eram um partido, porque criam em algumas coisas, e até alguma semelhança do que eles criam com o que a Bíblia realmente ensina. Eles acreditavam nos anjos, eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam na ressurreição. Mas aqui os fariseus, eles são tidos de forma muito pejorativa mesmo, porque eles erraram bastante. Principalmente nesse tempo aqui, que eles queriam assumir a posição de grandes mestres, como nós veremos a seguir. Então veja o versículo 13, vai dizer o seguinte: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então Jesus, mais uma vez, usa da ironia aqui, dizer, olha, esses escribas, fariseus, que se assentam aí na cadeira de Moisés, eles ensinam, e ensinam até algumas coisas que são boas. No entanto, guardem o que eles ensinam, obedeçam o que eles ensinam, mas quando eles estiverem ensinando, logicamente, o correto. Mas não imitem as suas obras, porque eles ensinam uma coisa e praticam outra. Então, são hipócritas, né? Jesus, irmãos, nesse texto de Mateus 23, ele vai chamar os fariseus e os escribas diversas vezes de hipócritas. Veja no versículo 13, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele vai chamar esses escribas e fariseus de cegos, insensatos e cegos. Lá no versículo 17, nós veremos isso. No versículo 16 também ele vai dizer: ai de vós, escribas, vós guias cegos. No versículo 15 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No versículo 23 ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Daí ele vai falar sobre isso aí também. No próximo nós vamos tratar sobre essa questão. Mas no versículo 33 ele vai ser muito mais duro ainda com os fariseus. Ele vai chamar os fariseus de serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação vindoura? No versículo 27, ele vai chamar eles de sepulcro caiados. Irmãos, é uma repreensão de fato muito dura. E lá no versículo 37, 38 e 39, no lamento de Jerusalém, e também aqui mais na frente, ele vai chamar eles de assassinos, porque eles assassinaram os profetas no passado e agora querem dar uma de santos. Tá? E como de fato eles também assassinaram o Filho de Deus. Então, eram assassinos. Então, Jesus chamou eles de tudo isso na cara deles, não foi por trás, não foi com medo e com covardia, não. Disse para eles ouvirem tão abertamente quanto qualquer um dos irmãos que aqui estão ouvindo esta palavra hoje. Muito bem, então, diante disso, nós temos essas... Vamos identificando, irmão, algumas características aqui nesse texto de falsos profetas, de falsos mestres. Primeiro, são impostores. Talvez seja uma primeira característica de um falso profeta. É ser impostor. Quer assumir uma posição que não foi concedida a eles. Basta ver, irmãos, nos dias de hoje, nós vamos ver pessoas se intitulando de apóstolos,
Isso não existe mais nos dias atuais, irmãos. Os apóstolos foi só para o período do Novo Testamento. Os profetas de Deus por aí têm saído do mundo afora, se intitulando profetas, sonhando, tendo visões e revelações, sonhos e contando ao povo como se fosse de fato palavra de Deus. Eu tenho um texto aqui que eu acho interessante, irmãos, de Jeremias, capítulo 23, onde Deus, através do profeta, ele condena esses falsos profetas. Eu vou ler aqui alguns versículos com os irmãos, não vai dar para ler o texto todo, mas Jeremias 23, a partir do versículo 9, Deus, através do profeta, ele condena os falsos profetas. No versículo 16 ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vã esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Ou seja, eles falam aquilo que eles sentem no coração e não o que Deus falou. No versículo 21 vai dizer: não mandei esses profetas. Deus dizendo, não mandei esses profetas. Todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles. Contudo, profetizaram. Ou seja, Deus não falou nada e eles mesmo assim profetizaram. Então, no Antigo Testamento, quando um profeta falava alguma coisa dizendo que Deus tinha dito e Deus não tinha dito, esse profeta era punido com a morte. No versículo 25 diz o seguinte: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentira em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentira, que proclamam só o engano do próprio coração? Quantos profetas nos dias de hoje, irmãos, têm tido sonhos, visões e revelações, e as pessoas têm aceitado isso como normal? Deus está repreendendo eles aqui duramente, desde o Antigo Testamento. O versículo 28 diz: o profeta que tem sonho, conte-o como sonho. Irmão, eu sonhei. Amém. Eu tive um sonho. Tá legal, mas não vai querer pregar e dizer que foi Deus que mandou dizer não, que não é. Tá? Então, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha a palha como trigo, diz o Senhor. E aí, só para finalizar, no versículo 32 diz o seguinte: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, o que mais nós temos visto nos dias de hoje, assim como nos dias de Cristo e nos dias dos profetas, eram falsos profetas trazendo falsas mensagens que Deus não tinha falado. Bastava a pessoa sonhar e sair contando isso como se fosse uma revelação da parte de Deus. Então, nós devemos ter bastante cuidado com isso. Então, o versículo, agora voltando para Mateus 23, o versículo 3, diz: fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém, não os imitei nas suas obras, porque dizem e não fazem. O primeiro versículo, o versículo 2, vai dizer que eles são impostores. Eles se assentaram na cadeira de Moisés. São falsos profetas, são falsos mestres, são falsos líderes, Então, dessa forma, são líderes religiosos fraudulentos. No versículo 3, que nós acabamos de ler, Jesus diz assim: olha, tenham cuidado com eles. Façam o que eles pregam quando for verdade, mas não imitem eles nos seus exemplos, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. São hipócritas, como Jesus vai dizer mais na frente. Aí o versículo 4 vai dizer: eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém... vamos ao versículo 4, irmãos. A Deus nos deixou a lei, está aqui para nós. No entanto, os fariseus, os mestres da lei, eles criaram centenas, eu disse outro dia com os irmãos aqui, mais de 613 mandamentos
que não estão nas Escrituras, mas foram criados por eles. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Não sei se os irmãos já perceberam esse tipo de preceitos humanos que as igrejas nos dias de hoje também criam. Não pode usar roupa X, não pode usar outro tipo de roupa, não pode tomar refrigerante, não pode comer carne disso, não pode comer aquilo do outro. E Jesus considerou puro todos os alimentos. Está dito isso no Evangelho de Marcos. E considerou ele puro todos os alimentos. Mas tem gente nos dias de hoje proibindo. A pessoa não pode tomar café. Irmãos, onde é que na Bíblia está proibindo tomar café? Não tem nenhum versículo na Bíblia. Não tem nada. Então, são preceitos de homens. Criado por homens. O legalismo que foi no tempo de Jesus com os fariseus, também nos dias de hoje muitas seitas têm criado esse legalismo. Criado esses legalismos e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Tá? Então, no versículo... Essa é uma das características, irmão, dos falsos profetas. Ficam criando preceitos, ficam criando regras que não tem nas Escrituras, ficam criando normas que não têm respaldo bíblico nenhum. Isso tanto naquele tempo como nos dias de hoje. Então, vejam bem, no versículo 6, nós temos mais uma característica aqui dos falsos profetas, dos falsos mestres. Eles gostam de ser bem vistos, eles querem ser aplaudidos, eles querem sempre os primeiros lugares nos banquetes, diz no versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E gostam também das saudações nas praças e os serem chamados mestre pelos homens. Vocês, irmãos, já viram? Tem igrejas, por exemplo, que eles colocam a foto do fundador da igreja, bem grande. Já vi igrejas com a foto do Valdomiro Santiago, com chapelão mesmo, ali na fachada da igreja. Nós vamos ver, irmãos, igrejas em que o pastor é o garoto modelo da igreja. Em todas as propagandas e imagens da igreja, tem fotos do pastor, às vezes em 3D, em 3 destaques, na mesma foto. São líderes que têm um ego imenso. São fraudulentos, irmãos. Eles gostam das saudações nas praças, de serem saudados publicamente, de serem elogiados. Eles amam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas. E como está dito aqui, as saudações nas praças, de serem chamados de mestres pelos homens. Estes homens são egoístas, são pessoas que requerem para si uma atenção que a Bíblia não dá, que a Bíblia não mostra. Jesus está falando aqui, irmãos, que os que se exaltam serão humilhados. Então, esses líderes exaltados serão humilhados. Os humilhados, os que se humilham, serão exaltados. Então, essa é a regra. Não é a primeira vez que Jesus fala sobre isso. Nós já pregamos também sobre essa questão, aqui mesmo no livro de Mateus, quando ele fala dos humilhados serão exaltados e dos exaltados serão humilhados. Então, nós devemos manter distância desses líderes que chamam demais a atenção para si. Então, nós não fazemos ovelhas e discípulos para nós. É por isso que Jesus está proibindo aqui que as pessoas sejam chamadas de mestres. A palavra mestre aqui no texto original é rabi. Então, Jesus está dizendo, olha, ninguém chame vocês de mestre, de rabi, de rabino, sei lá o que seja. Não. Porque o rabino, o rabi, o mestre daqueles dias, Jesus era assim chamado, era alguém que ensinava e ele então tinha os seus discípulos. Jesus tinha os seus discípulos. Todo rabino, todo rabi, todo mestre, normalmente tem os seus discípulos, aqueles que aprendem com o mestre. Então Jesus está proibindo isso, irmãos. Sabe por quê?
Porque o pastor da igreja, ele não está fazendo discípulos para si. Ele não pode ser considerado mestre, ele não pode ser chamado de mestre, porque ele não está fazendo discípulo para si. Ele ali é alguém que está fazendo discípulo para Cristo. Então, Cristo é o nosso mestre. É isso que está dizendo aqui. Então, vós, porém, não sereis chamados mestres. No versículo 8. Porém, um só é vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Observe, irmãos. Uma vez eu presenciei um colega de ministério muito chateado com a igreja onde ele estava, tinha acabado de chegar naquela igreja, e alguns irmãos daquela igreja chamaram ele de irmão. Ele ficou muito chateado, repreendeu aquelas pessoas, repreendeu a igreja, que ele tinha de ser chamado era de pastor. Era um desrespeito com ele, chamarem ele de irmão. Bem, olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Não há nenhum problema em você chamar o pastor de irmão, porque ele também é. Não sei se algum dos irmãos lembra, mas no passado aqui nós tivemos a presença de um colega, pastor, que veio aqui, e ele praticamente obrigou a igreja a me chamar de pastor, e eu nunca exigi isso de nenhum dos irmãos. Está errado, irmãos. Então não é assim que nós devemos tratar. Todos são irmãos. Jesus está dizendo, olha, todos vocês são irmãos. Então não precisa procurar os títulos. Então uma das características dos falsos mestres aqui, dos falsos profetas, dos falsos pastores, é que eles gostam dos títulos. Eles gostam de serem apresentados em públicos. Eles querem ser homenageados. Eles querem ser lembrados. Não é esse o nosso plano, irmãos. Não é esse o nosso propósito. Tá? Então, os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Veja o ensino que está por trás de tudo isso que nós estamos tratando aqui. Então, estes homens, eles amam os primeiros lugares, nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. De receberem títulos. Ah, o pastor foi ordenado ao ministério pastoral, pronto, agora é santo, sagrado, consagrado. Quer dizer que o outro que não foi, que prega do mesmo jeito, ou às vezes até melhor, não pode ser considerado. Diz respeito a isso. Qual é a diferença? Se todos foram chamados. Então, irmãos, o que vale é o chamado divino. É Deus chamando o homem para o ministério, para anunciar a verdade. Isso é o que vale. E o reconhecimento da igreja local. Isso é o que vale. Precisa mais do que isso. Então, Jesus faz essa denúncia claríssima aqui. Eles são impostores, querem tomar o lugar que não é deles. Eles pregam uma coisa, mas não cumprem, não guardam. São falsos, são enganadores, são hipócritas. Eles colocam fardos pesados para as pessoas cumprirem, mas eles mesmos não querem cumprir nada daquilo. E essa é a diferença dos falsos mestres. O verdadeiro mestre, que é Jesus. O que Jesus diz? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, essa é a diferença. Eles não, eles colocam fardo pesado à igreja. E o fardo pesado no vários sentidos, irmãos. De preceitos, de cumprir regras e também de contribuições de financeira, que às vezes a pessoa não consegue alcançar aquilo que é proposto. Eles praticamente sugam as ovelhas em todos os centavos que elas têm. Elas venderem tudo que têm. Eu já vi na cidade vizinha aqui, Maracassumé, adolescentes, crianças, 10 anos, 11 anos, 12 anos mais ou menos, nas ruas, desesperadas para vender o picolé, para vender o sorvete, que é para levar a oferta para a igreja lá, porque o pastor está esperando. E eles nas ruas fazendo isso. Fardo pesado, irmãos. Precisa isso? Não, que cada um contribua com a sua oferta.
E fazendo isso é suficiente? Ah, tem que ser uma grande quantia? Não, irmãos, precisa. A viúva pobre é o exemplo, nós vamos ver aqui nesse livro. Ela contribuindo, poucas moedas, Jesus diz, olha, ela deu mais do que todos aqueles outros. E os discípulos, mas como, Senhor? Se ela deu apenas algumas moedas e os outros deram grandes quantias, Jesus diz, olha, ela deu tudo o que tinha. Eles deram o que estava sobrando. Então, para Deus, irmãos, isso vale. Então, eles gostam dos primeiros lugares, eles gostam de serem homenageados, de serem vistos, de fazerem propaganda de si mesmo, e não seguem o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico, irmãos? O princípio bíblico para qualquer pastor, qualquer líder, é aquilo que João Batista nos ensina. Qual é a máxima de João Batista? Que ele cresça, Jesus, que ele cresça e eu diminua. Eu não fico imaginando, irmão, João Batista em algum momento com ciúmes de Cristo, porque João Batista tinha vários discípulos. Mas de repente, quando Jesus chega, alguns discípulos de João Batista abandonam João e vão seguir Jesus. João Batista não diz nada. A única coisa que ele diz, importa que ele cresça e eu diminua. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus discípulos, lógico, vão ensinar. E João Batista ainda vai orientar, dizer assim, olha, eu vim para preparar o caminho. Eu vim para anteceder. Não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. E essa foi a máxima de João Batista, e o que deve ser a máxima de todo pastor. Desaparecer dos holofotes e deixar Cristo aparecer. Porque nós fazemos discípulo não para nós, mas para Cristo. Uma outra ocasião, um pastor, amigo meu, conversando entre eu e tinha mais outros pastores, ele disse que o maior trabalho do obreiro é fazer com que a igreja se pareça com ele. Seja a cara do obreiro. Eu disse, não, irmão, está errado. Mas a nossa missão é ensinar a igreja de tal modo que elas se pareçam com Cristo e não com nós. Que elas venham se identificar com Cristo e não com o pastor. Amém, irmãos? Então, os irmãos são discípulos de Cristo e não meus discípulos. Os irmãos, nós estamos aqui ensinando os irmãos em obediência ao mandado que Cristo nos mandou, nos ordenou. Mas os irmãos e eu somos todos discípulos de Cristo. E é assim que devemos agir. Então, o versículo é dito, no versículo 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E aí no versículo 9 ele vai dizer, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Irmãos, eu gostaria de chamar muita atenção dos irmãos a esse versículo. Gostaria que os irmãos guardasse isso, anotasse depois para verificar em casa se o que eu falo é realmente, de fato, a verdade, para não ficar nenhuma dúvida com o que eu vou dizer a partir de agora. Tá? Então, Jesus diz que nós não devemos chamar a ninguém de pai. Jesus não está falando de pai biológico, né? Lógico, eu tenho meu pai, os irmãos, cada um tem o seu, ou aqueles que tem pessoas que já não têm mais, que já faleceram, mas todos nós temos um pai biológico. Então, esse sim, podemos chamar de pai. E Jesus está falando aqui de pai no sentido espiritual. Então, porque só há um pai, que é Deus. Deus é apresentado nas Escrituras como pai, como nosso pai. Jesus se apresenta como filho de Deus. Vê que a linguagem o tempo todo, a Bíblia vai apontando para isso. Nós o adoramos, Abba, Pai. Então, Deus é o nosso pai. Somente Ele. Então, nesse sentido, Jesus está dizendo que ninguém mais nós devemos chamar de pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. A oração modelo que Jesus nos deixou foi Pai nosso que estás no céu. Então entendam isso, irmãos. Nós só temos um pai, que é Deus. A ninguém mais chamei de pai. Você já imaginou? Os irmãos chamando o pastor de pai? Pode um negócio desse? Vocês já viram isso? Pode, irmãos. Mas está errado. A Igreja Católica faz isso. A palavra padre, do espanhol, do latim, que vem de origem de latim, é pai. Se vocês pesquisarem lá, padre, e pesquisarem o significado, é pai. Então, como pode? Os católicos estão chamando os padres de pai. Os sacerdotes de pai. Os pastores, que deveriam ser chamados de pai.
E Jesus está dizendo que nós não devemos chamar ninguém de pai. Porque só temos um pai, que está no céu, aquele que está no céu. Mas também os católicos chamam o bispo de Dom. Já viram? Dom não sei o quê, Dom plano de tal. Já viram isso? Então veja que também está errado. Porque a palavra dom, que vem do latim, ela é uma abreviação da palavra dominus. A palavra dominus no latim significa Senhor. Senhor. Você já imaginou? Um líder religioso da Igreja Católica, por exemplo, arrogando para si o título de Senhor. Não, irmãos. Não, está errado. Está errado. O padre é pai, eu já expliquei. O bispo, o dom, né? É Senhor. Mas o pior de todos, irmãos, é o Papa. Porque o Papa, a palavra Papa, ela não tem na Bíblia, só para os irmãos saberem. Ela não tem na Bíblia, não aparece nas Escrituras. Então, o que eles fizeram? Em 1073, se não me falha a memória, Gregório VII foi um Papa que ele viveu de 1073 a 1000 ele foi Papa, na verdade, nesse período de 1073 a 1000 e alguma coisa lá. Eu não lembro bem a data que terminou o seu papado. Até então, até essa data, 1073 mais ou menos, a Igreja Católica não existia Papa. Existiam os bispos. O bispo de Roma, o bispo de Alexandria, o bispo de Antioquia. Eram bispos. E a palavra bispo é bíblica, está certo. No entanto, não existia Papa. O que acontece? Gregório VII usou a palavra a primeira vez para si mesmo. E ele se intitulou Papa. E a partir disso, tornou-se tradição que o líder da Igreja Católica, Apostólica Romana, é chamado de Papa, até os dias de hoje. A palavra Papa é uma junção das primeiras sílabas de duas palavras do latim também, né? De pater, patros. Ou seja, uma tradução direta do latim, Papa significa pai dos pais. Veja como eu falei que padre é pai, Papa é pai deles, pai dos pais. Então, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Veja como os nossos irmãos, os católicos, eles de fato não leem as Escrituras, e se lê, não entendem. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. O Papa, ele arroga para si o título de pai dos pais, ele está arrogando para si o título de Deus. E não pode. Tá? Então, devemos ter muito cuidado com isso. No versículo 10, ele continua dizendo: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Então, o que Jesus está condenando aqui, irmãos? Nós vamos ter uma outra passagem no Novo Testamento, não lembro bem agora, eu acho que em Hebreus, alguma coisa, vai dizer que nós devemos obedecer os nossos guias ou coisa assim. Tá? Mas no sentido aqui que Jesus está condenando é que nós não devemos ter os homens em grande apreço, por mais que ele seja o nosso pastor. Nós não devemos tomá-lo como se ele fosse um Deus, ou um semideus, ou alguém que seja intocável. Porque é isso que acontece tanto no movimento católico, quanto também hoje, por exemplo, no movimento pentecostal, onde os pastores são endeusados, são idolatrados. E eles ainda arrogam para si, dizendo que nós não devemos tocar no ungido do Senhor. Usam ainda dessa blasfêmia, irmãos, porque ungido do Senhor nas Escrituras, e ali o texto de Atos dos Apóstolos que vai fazer uma alusão ao ungido do Senhor, está se referindo a Jesus Cristo. Cristo é ungido. A palavra Cristo significa ungido. Então, se eu digo que um pastor é o ungido do Senhor,
eu estou dizendo que ele é o Cristo do Senhor. E não é, irmãos. Está errado. Pastores são homens falhos, como qualquer um de nós. E quando os pastores erram, eles devem ser repreendidos duramente, como Cristo está repreendendo esses líderes religiosos aqui, publicamente, perante todo o templo, todas as pessoas que ali estavam reunidas, as multidões. Jesus repreende os líderes religiosos de forma pública. Os líderes religiosos têm de ser punidos, têm de ser denunciados, assim como Cristo está fazendo aqui, de maneira pública. Porque o pecado dos líderes religiosos, eles afetam muitas pessoas, grandes multidões. Então, eles devem ser repreendidos duramente. Então, vejam, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, nós poderíamos fazer várias aplicações aqui, mas eu já fiz durante todo o estudo sobre a exposição dos versículos aqui. Mas uma lição que nós devemos aprender, e uma delas, irmãos, é que gostaria de fazer menção, porque eu realmente passei esse versículo sem mencionar esse versículo, para depois fazer as aplicações. Então, o versículo 5 diz, eles praticam, vamos ler do 4 para entender. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eu, de fato, pulei esse versículo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, tudo que eles fazem, as obras dos fariseus e dos escribas, tudo que eles fazem para serem vistos dos homens. Vê que a gente já viu isso lá no capítulo 6, quando Jesus diz assim, olha, quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos dos homens. Quando vocês forem orar, vocês entram nos seus quartos e oram em secreto, para que o vosso Deus, que vê em secreto, vos responderá de forma correta. Né? Então, Jesus, desde o início do livro de Mateus, vem condenando essa prática dessas apresentações, dessas aparições, ou de querer ser visto dos homens. E aqui Jesus coloca isso, olha, eles praticam, tudo que eles fazem é com o propósito de serem vistos dos homens, de fazerem propaganda de si mesmo, de fazerem marketing pessoal. É isso o propósito desses falsos obreiros, falsos líderes. E eles alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Eu gostaria que os irmãos entendessem essas duas palavras. Filactérios, eu já até em outro momento falei para os irmãos, é uma caixinha que os judeus mais ortodoxos, eles usavam na testa. Era feita de couro, às vezes amarrado também aqui com uma tira de couro. Aquela caixinha tinha alguns textos do Antigo Testamento. Êxodo, uns versículos lá de Êxodo e outros de Deuteronômio, especialmente aquele versículo lá de Deuteronômio que diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, era um pergaminho cortado, enrolado e colocado dentro daquela caixinha e era amarrada, atada na testa daqueles homens. E também, às vezes, nos braços, na mão, também. Era uma espécie de amuleto que eles tinham. Eles tinham aquilo por tradição. Mas foi o próprio Deus que determinou que eles fizessem aquilo. Está lá no livro de Números. Então, eles faziam aquilo em obediência ao mandamento que Deus deixou para que assim fizesse. Dessa maneira, só que Jesus não está criticando o uso do filactério em si. Ele está dizendo que eles alargavam mais, eles faziam bem grandes, para dizer, olha, está vendo, o meu é maior do que o teu, coisa assim, né? Para serem vistos, para fazerem propaganda pessoal, de mostrarem que eram mais piedosos do que os outros. E as franjas das suas vestes, né? As franjas aqui é das vestes, que desciam em 4 pontas, né? Naquelas roupas
típica dos judeus. O próprio Cristo dá a ideia também de que usava esse tipo de roupa. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes, a ideia de que ela tocou nas franjas ali das vestes de Cristo e foi curada. No entanto, o que Jesus está criticando é que aqueles homens eles alongavam as suas franjas, né, para mostrarem que eram maiores do que os demais. Ou seja, era um ritualismo, um sacerdotalismo que eles usavam. Parece também, irmãos, nos dias atuais, nós temos muitas essas questões. No passado, nós conhecemos um irmão que ficava na cidade, ele não congregava em igreja nenhuma, já faleceu, mas ele andava com a Bíblia pendurada no pescoço. Quem não lembra dele? Uma Bíblia pendurada no pescoço. Então, era mais ou menos uma questão muito parecida com aquilo. Não, olha, eu tenho a minha Bíblia, ela fica aqui próxima do meu coração. Tá? E o que a gente vê? As pessoas vestidas, as vestimentas dos sacerdotes de hoje, do passado, desde o período da Reforma também, havia os puritanos e os calvinistas e outros mais, usavam um certo tipo de vestimentas para o culto público, para se apresentarem. Havia a bata genebrina, né, que Calvino usava lá em Genebra, e os outros obreiros também usavam. Até esses dias eu tenho visto alguns dos nossos irmãos, pastores, colegas, usando esse tipo de coisa também. Irmãos, qual era a diferença da roupa de Jesus para a roupa dos seus apóstolos? Eu não vejo nenhuma. A Bíblia não menciona nada. A única coisa que eu vejo é que quando Jesus foi preso, Judas traiu Jesus. E a maneira que Judas disse que o identificaria para os soldados, é: olha, aquele a quem eu beijar. Se Jesus fosse como os pastores de hoje, que ficasse de terno e gravata, seria fácil. Olha, é aquele lá que está lá, já sabe que é o pastor, é aquele ali. Vai lá e prende ele. Não, Jesus se vestia normal como os outros. Não tinha uma roupa sacerdotal. Não é como nos filmes que a gente assiste sobre Jesus, que parece que a roupa de Jesus é mais branca do que a dos outros. Já perceberam isso? A roupa dos apóstolos parece ser mais encardida, mas a de Jesus brilha. Não, irmãos, porque se assim fosse, não precisava o Judas ter beijado Jesus. Bastava os soldados olharem e dizer: não, é aquele ali, está vestido ali de rabino ali, é aquele lá que está com filactério na testa, é ele, vamos prendê-lo. Então, se fosse no dia de hoje, estivesse lá com terno e gravata, uma Bíblia desse tamanho na mão, né? É aquele, prende lá o pastor. Não, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Isso é ritualismo. E Jesus está condenando justamente o ritualismo dos fariseus e dos saduceus. Eles são ritualistas, eles eram ritualistas. E hoje em dia, irmãos, nós temos, inclusive, dentro das igrejas históricas também, essa prática ritualista ainda. Cerimonialismo. Vai ter um evento, o pessoal entra com as bandeiras, tudo na ordem, as portas bandeiras, tudo bonitinho, tal, canta os hinos. E que isso é ritualismo, irmãos. A gente vê Jesus fazendo alguma coisa parecida com essa? Em nenhum momento os apóstolos fizeram isso. Vamos fazer uma procissão. Que Jesus fez. Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém. Não, irmãos. Jesus não organizou aquela procissão, não. Aquilo ali foi algo espontâneo. O povo estava indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Foi algo espontâneo. Jesus não fez uma convocação. Jesus não fez uma marcha para Jesus, como as pessoas fazem por aí, porque se for a marcha para Jesus, Jesus não está presente. Eu já disse isso para os irmãos. Porque se a marcha é para Jesus, Jesus não está presente. Porque se Jesus estivesse presente, a marcha seria com Jesus e não para Jesus. Observe a colocação das palavras. A igreja do Senhor, ela marcha com seu general à frente, Cristo. É a marcha com Jesus. Mas se as pessoas organizam marcha para Jesus, é porque Jesus não está lá. Então essas coisinhas, irmãos, esses ritualismos, esse cerimonialismo, todo que nós observamos dentro das igrejas, nós precisamos ter muito cuidado com isso.
Devemos reprovar aquilo que Jesus reprovou, aquilo que os apóstolos reprovaram. Eu não vejo em nenhum momento Cristo, nem os apóstolos, nem o apóstolo Paulo enviando a sua carta a Timóteo, dizendo: olha, meu filho, prepara aí um filactério bem bonito, bota na testa, ou então coloca aí umas vestes talares, né? Inclusive Jesus vai condenar os fariseus por vestirem vestes talares, né? Então, os mantos mais lindos e bonitos e bem feitos para serem vistos dos homens, como se eles fossem homens santos pelas roupas. E o que Jesus vai condenar eles, inclusive, mais na frente nós vamos ver, é que por fora eles eram bonitos, mas por dentro eles eram como sepulcros caiados. Ou seja, o que é um sepulcro caiado, irmãos? Um sepulcro caiado é um túmulo que por fora é pintado, e a gente costuma nos dias de hoje, né, colocar uma cerâmica bem bonitinha, né, colocar uma lápide lá, uma foto do ente querido. Eu não vejo nenhum problema com isso. O problema é que está lá dentro, irmão, está só podridão, fedor terrível. Então, os fariseus aqui, Jesus chama eles assim: vocês são como sepulcros caiados, são bonitinhos por fora, bem ornamentado, bem organizado, bem alinhado por fora, mas por dentro é podridão. São árvores de rapina, são serpentes, são hipócritas. Irmãos, nós temos muitos desses hipócritas no dia de hoje. Nós temos muitos fraudulentos, líderes fraudulentos, que estão preocupados apenas em arrecadar dinheiro, não em pregar o evangelho de verdade. Amém? Deus em Cristo possa abençoar os irmãos, que essa palavra venha trazer orientações. Eu sei que é dura, é pesada, mas eu acho que eu fui leve, porque o que Cristo diz aqui, irmãos, se os irmãos lerem esse capítulo 23, se os irmãos lerem esse capítulo 23 pelo menos umas 3, 4 vezes, e forem anotando as palavras mais duras que Jesus diz aqui, aí nós vamos cair por terra aquela ideia de que Jesus é amor e que ele sempre trata todo mundo com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado. E vocês vão ver que Jesus também é justiça. Deus é justiça. E a ira de Deus cai sobre os falsos mestres. A ira de Deus cai sobre os hipócritas. A ira de Deus vem contra aqueles que pregam um falso evangelho. Ao ponto desses falsos pastores, falsos mestres, chegarem no dia do juízo, como Jesus diz isso, a gente já viu, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, Senhor, eu fiz isso em teu nome, e ele dizia: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Que Deus em Cristo, irmãos, abençoe todos os irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por este momento de culto. Pai, muito obrigado, Senhor, porque diante da Tua presença, a Tua igreja está reunida, ouviu a Tua palavra, recebeu as instruções. Obrigado porque o Senhor Deus tem concedido graça e misericórdia da Tua parte, e que esta palavra, Deus, fique guardada em nossos corações, que possamos examinar, remoer, o Pai, e tirar todo o nutriente dessa palavra, e que ela possa fortalecer a nossa vida, o nosso corpo espiritual, a nossa vida, de modo geral. Que a Tua igreja seja fortalecida grandemente com esta santa palavra. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.